Senhor amado Agostinho, Senhor, para que Tu possa dar um unção todo especial nesta noite, Senhor amado. Senhor, fala para nós através deste instrumento, Senhor, vaso de barro, mas tesouros de Deus, aleluia. Derrama da Tua graça sobre ele, Senhor, dando-lhe força, Senhor, saúde, Deus, sabedoria do alto, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, nesta vida, em nome de Jesus, amém, aleluia. Meus amados, eu saúdo-vos com a bendita e gloriosa paz do Senhor. É realmente uma alegria muito grande poder estar nesta tarde de domingo aqui, nesta igreja, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu agradeço em primeiro lugar ao Senhor nosso Deus, porque a Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e todo o domínio, e agradeço também ao pastor Manuel por uma vez mais confiar o púlpito da sua igreja. Confesso que ele é corajoso, corre o risco, mas nós tudo faremos para não defraudar a sua confiança, e agradeço também aos irmãos a paciência, o carinho, a dedicação que tem dado para mim e para a minha família. Que o Senhor realmente possa abençoar muito esta igreja neste lugar. Queridos, como de costume, eu não vou trazer nada de novo. Seria preocupante para os irmãos se eu dissesse que ia trazer algo de novo, não é verdade? Embora a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E a cada dia ela fala diferente conosco. Ela toca naquele lugar, naquele sentimento que realmente a nossa alma precisa ser tocada. E hoje, queridos, eu vou trazer uma palavra que certamente os irmãos já ouviram muitas vezes aqui. Já ouviram de certeza muitas vezes, de várias formas, ser pregada aqui. Foi até tema, foi matéria de prova na disciplina de homilética. Queridos, eu vou falar sobre a igreja primitiva. E eu vou falar sobre a igreja primitiva porque eu acho que a igreja hoje tem algo a aprender com a igreja primitiva. Quando o pastor Manuel me ligou para eu vir aqui pregar hoje, o Senhor colocou logo no meu coração esta passagem. E em obediência à palavra dele, porque eu não quero trazer aqui a minha palavra, eu vou pregar, falar sobre Atos 2, 42 a 47. Nós vamos ler esta passagem. Atos 2, 42 a 47, se os irmãos quiserem ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo um pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor nosso Salvador, nós te agradecemos pela tua palavra.
e rogo ao Senhor, ao Espírito de Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós não possamos lançar para trás de nós a Tua palavra, mas que nós a escute-nos, que nós a deixe-nos entrar no nosso coração e a possamos pôr em prática na nossa vida. Fica com a Tua igreja neste lugar. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus amados, talvez o que eu vou falar agora possa, de alguma maneira, chocar os irmãos, mas eu vou correr esse risco. A igreja primitiva, a igreja da era apostólica, não era a igreja perfeita. Parece que esta minha afirmação, ela choca com a passagem bíblica que nós acabamos de ouvir, mas na realidade ela não choca. E eu vou dizer porquê. A igreja primitiva, ela era composta por homens e mulheres com debilidades, com falhas, com fraquezas, como eu tenho e você tem. Na igreja primitiva havia um casal que em nada dignificava o Evangelho, e nós sabemos que o Senhor os puneu pelas atitudes que eles tomaram. Poderíamos continuar falando para justificar a minha afirmação. O que é certo, meus amados irmãos, é que esta igreja, não sendo perfeita, era uma igreja que vivia num estado de avivamento, cheia de milagres, onde havia conversão aos montes, grandes testemunhos de fé, vidas salvas todos os dias, e ainda tinha homens e mulheres cheios do Espírito Santo e dos dons espirituais. E não era uma igreja perfeita, porque onde está o ser humano está a imperfeição. Mas era uma igreja que realmente fazia diferença. E quando eu olho para esta situação, eu me pergunto a mim mesmo: o que está acontecendo com a igreja do século 21? O que está acontecendo com nós, igreja do século 21? Nós não vemos estas coisas acontecerem. Nós somos a igreja do Senhor, somos ou não somos? Deus, o Deus que operava há 21 séculos atrás, mudou. O Deus que servia, a quem a igreja primitiva servia, é o mesmo a quem nós hoje servimos. Continua com o mesmo poder, continua operando, continua fazendo milagres. O que está acontecendo na igreja atual? Será que avivamento acontece por acaso? Será que estaremos reunidos e de repente um vento vem, entra no templo e as pessoas são cheias do Espírito Santo? Será que as pessoas serão mais comprometidas com Deus, com a igreja, com os irmãos assim de repente? Será que as coisas acontecem de repente? Mas para minha tristeza, não é assim que vejo acontecer na palavra do Senhor. Na Bíblia, a
avivamento é resultado de uma busca perseverante e constante da presença de Deus para a nossa vida. Avivamento, meus amados irmãos, é compromisso com Deus e com a sua palavra. Nesta igreja, as coisas aconteciam porque eles viviam o verdadeiro cristianismo. E não era a igreja perfeita, mas serviam a um Deus perfeito. Tinham temor a um Deus perfeito. Tinham compromisso com a palavra de Deus. E quando assim acontece, meus amados irmãos, Deus opera e faz milagres no meio da igreja. Temos que realmente mudar. Foi falado na aula que realmente nós precisamos de mudar. Nós precisamos voltar ao início. Meus amados irmãos, diz que a sociedade tem desenvolvido, e realmente tem desenvolvido. A sociedade tem feito os grandes descobrimentos. Será que a igreja tem acompanhado ou a igreja tem retrocedido? Esta igreja, meus amados irmãos, ela tinha fundamentos sólidos. E é sobre alguns que nós vamos falar nesta noite. Em primeiro lugar, era uma igreja que tinha zelo pela palavra de Deus. Diz o versículo 42 que era firme na doutrina, perseverava na doutrina dos apóstolos. Hoje, meus amados irmãos, nós vemos crentes cambaleando de um lado para o outro, andando à procura de todo o vento de doutrina. A igreja primitiva, ela nasceu sob o bastão da verdade. Eles conheciam as palavras de Jesus, que dizem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta igreja começou com o derramamento do Espírito Santo. Sabem, o Espírito na pessoa é que faz a diferença. Esta igreja tinha a pregação certa. Era uma pregação cristocêntrica. Jesus era a essência da pregação. E sabem, queridos, quando a pregação é Jesus, as coisas acontecem porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Há muita gente hoje preocupada em se mostrar, em aparecer, em fazer grandes coisas, em mudar a palavra conforme o auditório. Sabe, se o auditório quer coisa para mover o corpo, o pregador também dá. Esta igreja era fiel. Era fiel. E a pregação era cristocêntrica. Infelizmente vivemos dias em que se tem banalizado a palavra de Deus. Está-se mais preocupado com o número do que com almas salvas para Jesus. Claro, meus amados irmãos, que o número também é bom. É bom nós vermos uma igreja cheia, mas não cheia de gente enganada. Nós precisamos ver uma igreja cheia de homens e mulheres de compromisso com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai fazer diferença na nossa vida. É a palavra de Deus que nos vai levar à eternidade. Nós não queremos que Jesus venha e deixe aqui a igreja cheia de homens e mulheres que foram enganados porque não ouviram a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus liberta, transforma, cura, salva. É a palavra de Deus, queridos. Vamos ser fiéis a ela.
Não é por acaso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, nos versos 3 e 4, ele diz que nos últimos dias os homens não suportariam a sã doutrina, nem dariam ouvidos à verdade. Sabem, meus amados irmãos, a verdade às vezes dói. A verdade nem sempre nos faz bem, mas há uma coisa que a verdade faz: a verdade liberta, a verdade nos ajuda a chegar a Deus, a verdade, meus amados irmãos, acima de tudo, porque Deus, o Senhor Jesus, Ele não compactua com a mentira. Ele é verdadeiro. Deus tem compromisso com a sua palavra. E mais, Ele tem zelo pela sua palavra. Não é só compromisso, Ele tem zelo. Ele tem zelo pela sua palavra. E uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja que ama a Jesus de verdade, não pode fugir da firmeza doutrinária da palavra de Deus. Esta igreja, ela estava sustentada na verdadeira palavra de Deus. O texto nos mostra ainda que perseverava na oração. Versículo 42. Esta igreja, ela estava instruída acerca da oração, mas não estava apenas instruída, porque a instrução às vezes não é tudo, ajuda. Mas esta igreja orava mesmo. Esta igreja orava. E o que eu tenho a noção, meus amados irmãos, é que nós, igreja de hoje, não temos a noção exata do poder da oração. Se não orávamos mais, nós buscávamos mais a Deus. Sabem, queridos, se nós tivéssemos a noção exata do poder da oração, nos cultos de oração, os irmãos que estão aqui hoje e muitos mais estariam também no culto de oração. A oração tem muito poder e esta igreja sabia disso. Se não, vejamos. Em Atos 4:31 diz que a oração fez mover o lugar onde o povo de Deus se reunia. Seria com o barulho deles? Não, é o poder de Deus que fez mover aquele lugar pelo poder da oração. Diz Atos 9:40 que a oração feita por Pedro fez ressuscitar a Tabita. Então a oração tem poder até para ressuscitar morto. Vamos orar com fé. Diz Atos 12:5-7 que a oração feita pela igreja fez cair as cadeias a Pedro. Os irmãos já imaginaram a segurança que Pedro estava na cadeia? A Bíblia diz que ele estava atado com cadeias. 2 soldados de cada lado dele. Ainda tinha soldados à porta. Este homem era importante. Tinha uma segurança que não era brincadeira, mas diz a Bíblia que quando a igreja ora, não há nada que consiga segurar o homem e a mulher de Deus. Porque Deus ouve, Deus opera, Deus age em favor daqueles que o temem e que o amam. Diz Atos 16:25-26 que Paulo e Silas, orando e cantando, os fundamentos da cadeia se abalaram e as portas da prisão se abriu. De que estamos à espera, a igreja do século 21? Deus mudou. Deus não é o mesmo. Deus não é aquele que opera ainda hoje. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Vamos fazer o que é da vontade do Senhor. Queremos o operar de Deus, queridos. Queremos o operar de Deus no nosso meio, na nossa casa,
na nossa família, na igreja, mas não queremos muitas vezes pagar o preço. O operar de Deus na nossa vida custa um preço. Há um preço a pagar. Há uma fidelidade a Deus a pagar. Há uma lealdade a Deus a pagar. Há um tempo a dar a Deus também. Vamos orar. Esta igreja era uma igreja que orava. Diz o texto ainda, no versículo 43, havia temor de Deus na igreja. Era uma igreja que tinha temor de Deus. E eu quero dizer, meus amados irmãos, temor não é medo. Muita gente confunde temor com medo. Temor não é medo. Temor é um santo respeito. Nós devemos ter um santo respeito a Deus. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Ele não mete medo a ninguém. Ele é um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus que é tardio em se irar. Então Ele não quer que ninguém tenha medo a Ele, mas quer que o homem e a mulher de Deus tenham respeito. E nos dias em que nós vivemos, meus amados irmãos, há uma certa banalização do sagrado. Há uma certa banalização do sagrado. Há uma saturação, uma comercialização. E por que não dizer uma paganização das coisas de Deus? Queridos, eu não estou dizendo que isso acontece aqui nesta igreja. Mas infelizmente nas igrejas, em muitas igrejas que se dizem igrejas de Jesus, estas coisas estão acontecendo. Há crentes até, meus amados irmãos, com tristeza que se diz isso, que fazem piadas das coisas de Deus. Não há temor de Deus. Está-se perdendo o temor de Deus. Há uma falta de reverência alarmante na casa de Deus. E eu vou dar alguns exemplos daquilo que eu já presenciei na casa do Senhor. Olhem, muitos enviando mensagens de texto pelo telefone, durante a pregação, durante a palavra de Deus. Muitos falando o tempo todo durante o culto. Muitos vendo fotografias. Eu estou dando exemplos daquilo que eu presenciei. Eu não estou falando nada que eu não vi. E por aí além, eu poderia dar uma lista maior do que está acontecendo hoje na casa do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Está lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Queridos, é preciso ter temor do Senhor quando nós estamos na casa de Deus. Saiba que a igreja do Senhor é você e sou eu. Nós estamos reunidos para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que o dono da casa está presente e está vendo todas as coisas. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esta igreja tinha temor do Senhor. Queridos, no versículo 43 diz ainda o texto: havia presença da intervenção extraordinária de Deus. Coisas grandes aconteciam. Coisas grandes aconteciam. Deus operava na igreja e através da igreja. A igreja eram homens e mulheres com as mesmas debilidades, como eu já falei, que tenho eu e você. Não era diferente. É preciso, queridos, ter compromisso com Deus. Ter realmente aquela força, aquela coragem, sabe? Cristianismo é para homens de coragem. Quando eu digo homens e mulheres corajosos, que saibam realmente levar as coisas a sério, porque as coisas de Deus são para ser levadas a sério.
Segundo fundamento, meus amados, era uma igreja que tinha entusiasmo no culto. Diz o versículo 46, a igreja tinha prazer de estar na casa de Deus. Reuniam-se, estavam juntos e o culto era maravilhoso. O culto era maravilhoso. Eles amavam a casa de Deus. Há muitos crentes hoje, meus amados irmãos, e eu vou dizer isto, que venham para o culto, venham para cultuar a Deus e parece que venham para um funeral. Vêm assim, cabisbaixos, não dão um sorriso, não dão a glória a Deus, parece que vêm para um funeral. E eu vou dizer mais, vêm para um funeral e não é funeral de crente. Porque o funeral de crente, embora fiquemos tristes, não é verdade? Mas nós dizemos até logo, até mais tarde, porque nós vamos nos encontrar lá um dia com eles. O funeral do mundo não é assim. Eles dizem, nunca mais te vejo. Porque na verdade eles não sabem para onde vão, nós sabemos. Nós ficamos tristes, claro, é um ser querido que nos vai deixar. Mas, meus amados irmãos, esta igreja, ela tinha alegria quando se reunia na casa de Deus. O culto evangélico pentecostal, meus amados irmãos, é uma festa. Nós não vimos para um funeral, nós vimos para uma festa. Nós vimos glorificar, bendizer e honrar não apenas o nosso Criador, mas também o nosso Salvador. É uma festa. O culto pentecostal é uma festa. Então, meus queridos, a partir de hoje, se alguém aqui está triste, não vai ficar mais triste quando vier para o culto. O culto é uma festa. Esta igreja, ela gostava de estar no culto. Diz ainda o texto, no versículo 47, que o louvor da igreja era constante. Eles louvavam a Deus. Uma igreja alegre, queridos, uma igreja realmente alegre, ela canta, ela louva. Uma igreja viva tem um louvor fervoroso, contagiante, restaurador, sincero e verdadeiro. E quando assim é, ele toca o coração de Deus. Um louvor verdadeiro toca o coração de Deus. Sabe porquê? Porque ele habita no meio dos louvores. O Deus a quem nós servimos é um Deus que habita no meio dos louvores. Diz ainda o texto lá, no versículo 46, que a igreja transbordava de alegria. Eles tinham alegria. Esta igreja era uma igreja alegre. Mesmo no meio dos açoites, da perseguição, eles regozijavam-se por ter sido dignos de sofrer por amor do Senhor Jesus Cristo. Queridos, não era mole. Se quiser saber um pouco mais, estude a história da igreja. Não era mole. Mas esta igreja era uma igreja alegre, uma igreja que se regozijava. A alegria do Senhor é a nossa força. Continua alegre, continua louvando ao Senhor. Com esse entusiasmo, o Senhor vai abençoar. Terceiro fundamento, era uma igreja que valorizava a comunhão. Era uma igreja que valorizava a comunhão. Os crentes tinham prazer de estar juntos. Versículo 42, 44 e 46, o irmão e a irmã podem examinar. Os crentes tinham prazer de estar juntos. Sabem, eles seguiam à risca aquele mandamento do Senhor Jesus: olha, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Eles sabiam o que Jesus tinha dito, que só seriam discípulos dele se amassem uns aos outros. Sabem, queridos, onde há comunhão,
os crentes não pensam somente neles. Onde há comunhão, os crentes são sensíveis para ajudar os necessitados. Onde há comunhão, os crentes não somente convertem o coração, eles também convertem o bolso, a carteira. Sabem, meus amados irmãos, há muito crente hoje que converteu o coração, mas o bolso ainda não é convertido. O bolso ainda é ele que domina. É aquele departamento. É um departamento realmente difícil. É um departamento que tem que ser por fé. Tem que ser pelo Espírito. Mas esta igreja era uma igreja que tinha o coração e o bolso convertido também. O texto mostra. Onde há comunhão, o amor de Deus abunda. Há desapego dos bens terrenos e apego às pessoas. Nós somos uma comunidade, queridos. A comunhão entre os crentes é importantíssima. Se não, vejamos. A Bíblia diz que Jesus foi preparar um lugar para nós morarmos. Nesse lugar, diz a Bíblia Sagrada, que vamos estar juntos. Na Bíblia Sagrada não consta que no céu tem suíte privada, não. Aqui há suíte privada. Aqui, se não nos damos com o irmão, simplesmente fugimos, caminhamos por outro lugar. No céu não tem suíte privada, não tem lugar privado. E a ida para o céu se faz aqui. Aqui. Se nós não nos comunicamos, se nós não sabemos viver em comunhão aqui, a triste realidade, meus amados irmãos, é que não vamos morar no céu. Um de nós não sabe. Porque o céu é lugar de comunhão, é lugar de alegria, é lugar de gozo, é lugar onde todos vão compartilhar do mesmo. Então, queridos, se nós não vivemos em comunhão aqui, não há como viver no céu. Então a comunhão, a união dos crentes, ela é importantíssima. Nesta igreja havia isso. Diz a Bíblia que eles tinham comunhão uns com os outros. A Bíblia é categórica ao afirmar: quem não ama a seu irmão, não ama a Deus. E quem não ama a Deus, o que é que vai acontecer? Vai ficar aqui. Não sobe. Então, queridos, vamos pensar a sério nisso. Igreja tem que viver unida. Temos que deixar as diferenças de lado. Temos que deixar o agrupamento da igreja de lado. Deus fundou a igreja para ela viver unida, não para ela viver agrupada. E hoje nós vemos a igreja, em vez de se unir, está se agrupando. No tempo de Paulo era a mesma coisa. Era o grupo de Paulo, era o grupo de Cefas, era o grupo, e ainda havia o grupo de Apolo e o de Jesus, que eram esses, cuidado com eles. Esses eram os mais perigosos. Os super espirituais na igreja são os mais perigosos, querido. Então a igreja tem que aprender a pôr as diferenças de lado. Homem e mulher de Deus é para viver unido, é para viver em grupo e não em coisitas assim que cada um puxa a sua sardinha. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo. A igreja tem que viver unida. Deus quer uma igreja unida, forte, saudável, uma igreja que ama. Esta igreja, ela era movida pelo Espírito. O Espírito falava e eles obedeciam. Queridos, o Salmo 133 diz: oh, quão bom
e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Sabem, queridos, onde há comunhão, cessam as brigas, as contendas, paira uma atmosfera de paz, de perdão e de cura interior. Onde há comunhão, Deus opera. Quarto e último fundamento. Era uma igreja que produzia impacto na sociedade. O versículo 47 diz: pelo seu estilo de vida, contava com a simpatia de algum povo. É isso que a Bíblia diz. Diz a Bíblia Sagrada: contava com a simpatia de todo o povo. De todo o povo. E eu vou dizer, meus amados irmãos, ser crente é estilo de vida. Ser crente é estilo de vida. E eu vou dizer ainda outra coisa. Muitas vezes não é preciso falar muito para mostrar que é crente. É preciso viver o verdadeiro cristianismo. Queridos, eu vou apenas dar um exemplo aqui muito rapidamente. Nós crentes, hoje nos encontramos na cabeleireira, no mercado ou em outro lado qualquer. Encontram-se 2 crentes, 3 crentes. E muitas vezes nos esquecemos que à nossa volta estão pessoas com os olhos e com os ouvidos bem atentos ao nosso comportamento. E começamos ali um diálogo. E esse diálogo, muitas vezes, em vez de ser para abençoar, é um diálogo para maldizer, é um diálogo para... começa-se a enterrar vivo e a desenterrar morto. No dia em que o departamento de evangelismo chama para ver se as pessoas querem uma visita, o departamento de evangelismo chama e precisamente vai de frente com uma dessas pessoas que estava ao lado ouvindo. E a pessoa, quando é convidada, diz assim: não, eu não estou disposto a ouvir, a aceitar a vossa visita, porque para ser crente como alguns, eu não preciso de ir para a igreja. Queridos, este é o testemunho, infelizmente, que muito crente anda por aí a fazer, e depois o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo cai em descrédito. Ser crente é estilo de vida. Ser crente não precisa falar muito, é viver. Quando aquela mulher viu aquele profeta passando pelo caminhar dele, pela sua vida, ela disse assim: ali vai um homem santo de Deus. Ela tinha falado com ele, ela tinha visto, conversado com ele. Não, ela disse: ali vai um homem de Deus. O homem não disse nada. É pelo seu porte, pela sua vida, pelo seu testemunho. É pelo testemunho, queridos, que nós vamos ganhar as almas para Jesus. Esta igreja, ela produzia impacto. Nesta igreja os crentes eram alegres, festivos, eram íntegros. Eles contagiavam de verdade. Nós precisamos de viver esse estilo de vida da igreja primitiva. Nós precisamos de ter melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores jovens e, por que não dizer, melhores cristãos também, cristãos de verdade. Queridos, eu não estou dizendo que aqui nesta noite não estão cristãos de verdade. Eu estou dizendo que nós temos que viver a realidade do verdadeiro cristianismo.
Para concluir, diz a Bíblia Sagrada, pela ação soberana de Deus e pelo testemunho dos crentes, esta igreja experimentava um crescimento numérico diário. Lá no versículo 47. E eu quero dizer nesta noite, queridos, estou terminando, qualidade gera quantidade e não quantidade gera qualidade. Por isso é que é preciso nós sermos fiéis à palavra de Deus. Cristianismo custa um preço. É preciso pagá-lo. A Bíblia mostra que a igreja era abençoada, se não vejamos. Olha em Atos 1,15 era 120. Já era uma igreja boa. Eu gostaria de ver 120 em Ancas. Atos 1,15 era 120. Atos 2,41 diz a Bíblia 3.000. Atos 4,4 5.000. Olha Deus operando. Olha o testemunho dos crentes dando fruto. Diz a Bíblia Sagrada em Atos 5,14, uma multidão é agregada à igreja. Atos 6,7, o número de discípulos é multiplicado. Atos 3,31, a igreja se expande para a Judeia, Galileia e Samaria. A pergunta é: que precisamos fazer para que o operar de Deus se torne realidade na igreja do século 21? Esta é a pergunta, a resposta é simples. Eu vou responder simples e objetivo. Viver o cristianismo real e verdadeiro, exarado nas Escrituras Sagradas, sem farisaísmo, sem fingimento e sem hipocrisia, mas sincero e transparente. Este é o verdadeiro evangelho que o Senhor quer de mim e de você. Isso é o que o Senhor quer. É o que nós precisamos fazer, é ser crentes de verdade. O nosso destino, como eu já falei, é o céu. E lá entra uma igreja fiel, uma igreja santa, uma igreja que ama a Deus, ama a palavra de Deus e ama os irmãos. Se assim fizermos, vamos para o céu de certeza. Quer ver a igreja assim? Você quer estar numa igreja assim? Queridos, só há uma maneira: é fazermos a nossa parte. Faça a sua parte e você vai ver o operar de Deus no seu meio. Não espere que os outros façam, faça você. Mude você. Tenho que mudar eu primeiro. Muitas vezes nós esperamos que os outros mudem primeiro. Porque ele é que me está fazendo isto, ele é que me fez aquilo. Não, irmãos. Mude você, faça você a sua parte. Quando você fizer a sua parte, vai contagiar o outro também a fazer. E Deus vai fazer o resto. Vai fazer a obra. O irmão crê nisso? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nos ajuda não apenas a ser ouvidos,